Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo novamente ao nosso canal Transcendência, um canal que tem como objetivo trazer a você pesquisas sérias, pesquisas embasadas sobre esoterismo, sobre temas ligados à religião, sobre temas ligados à espiritualidade, sobre temas ligados à maçonaria, enfim, sobre todos aqueles temas que possam interessar aquelas pessoas que têm um pendor, uma tendência a pesquisar sobre esses assuntos. Hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante, um tema que é muito comum, né, de se falar. Muitas pessoas citam esse tema, outras pessoas usam esses temas para justificar algumas coisas, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o dom das línguas, né? O que realmente é o dom das línguas? Isso que as igrejas propagam como sendo o dom das línguas é aquilo que está nos textos da Bíblia, dos textos originais. O pastor X ou Y, quando diz que ele tem o dom das línguas e começa a falar de uma forma estranha, com uma língua desconhecida, no altar ele está de fato demonstrando ter o dom das línguas, né? O seu pastor sabe do que ele está falando, essas pessoas sabem do que de fato se trata o dom das línguas, ou na verdade se trata mais ali de um recurso cênico para convencer a plateia de que essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo. Enfim, são muitas questões e nós vamos tentar resolver essas questões de uma forma bem clara e bem baseada nos textos, né? Afinal, os nossos amigos pentecostais e neopentecostais gostam bastante de falar em relação ao esoterismo e à maçonaria. Então, agora é a hora de um estudioso de esoterismo falar um pouquinho sobre as igrejas e sobre aquilo que eles alegam ser os dons do Espírito Santo e tudo mais. Bom, para entender essa questão, eu convido a você pegar a sua Bíblia, mais uma vez, né? Eu estou aqui com o Novo Testamento em grego e vou fazer uma tradução linear do texto em grego para que nós compreendamos o que está escrito no Atos dos Apóstolos, né? Então lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, é de onde surge essa ideia da vinda do Espírito Santo, e como um dos dons do Espírito Santo, justamente esse dom de falar em línguas, né? E aí as pessoas dizem que é falar na língua dos anjos, né? E aí, enfim, usam lá fonemas desconhecidos, né, de nenhuma língua conhecida, e dizem que é a língua dos anjos. Será que é isso que a Bíblia quis dizer? Então eu peço a você para me acompanhar nessa nossa viagem aí pelos textos bíblicos. Uma outra coisa que seria interessante, né, você fazer, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, toque no sininho para receber as notificações no seu e-mail, no seu celular, né? Enfim, nos ajude a difundir o verdadeiro conhecimento, o conhecimento sério, o conhecimento desinteressado em relação a esses temas, ok? Então, vamos lá, sem enrolação, pegue lá sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. No capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vamos ter o seguinte texto em grego que eu vou traduzindo automaticamente. Em grego. Ησαν δεείς Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίου. Ou seja, estavam em Jerusalém residindo judeus. Andres e Flavis apopantos ethnus ton υπό των ουρανών. Então, homens piedosos de toda a nação das debaixo do céu. Genômenes detis fonis taftis sinilthen. Vindo
o som, esse, Sinilthen reuniu-se to plithos, a multidão, que sinerthi, e ficou confusa. Então, vamos reconstruir o texto. Estavam em Jerusalém, residindo judeus, homens piedosos de toda a nação das debaixo do céu. Vindo o som, esse, reuniu-se a multidão e ficou confusa. Ou seja, os judeus estavam reunidos em Jerusalém, eram homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, e veio um som. E esse som chamou a atenção da multidão, que ficou confusa. Então continua o texto. Oti iquon is ekastos ti idia dialecto lalunton. Ouviam, né? Iquon is ekastos. Cada, ti idia dialecto lalunton. Na própria língua falando. Afton, eles, né? Existanto de que etafmason legontes. Então ficaram espantados e se admiravam, legontes, dizendo: Ur idu apantes uti isin ilaluntes Galilei. Não vede todos estes são falantes, não vedes que todos estes são falantes galileus? Ou seja, eles ouviam, então o trecho em grego aqui diz assim: Ikuonis ekastos ti dia dialecton laluntum. Ou seja, ouviam cada um na própria língua falando. E aí eles ficaram espantados e se admiravam, dizendo: Ur idu apantes oti isin ilaluntes Galilei. Ou seja, não são todos estes que estão falando galileus? Que posimis acuomen ekastos ti dia dialecton imon eni egenithimen. E como nós ouvimos, cada qual falando na nossa própria língua, na qual nascemos. Parthi que midi, que elamite, que i caticuntes tin Mesopotamian, Iudeian, que Capadocian, Ponton, que tin Asian, Phrygian, te que Pamphilian, Egipto, que temeri tis livis, tis catas quirinin, que i epidimontes Romeo, Iudei, te que prosilite. Então, vamos lá. Partos e medos e elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e também a Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígia e também Panfilha, Egito e as regiões da Líbia e perto de Cirene, e os residentes romanos, judeus, tanto quanto prosélitos cretenses, né, crites que árabes e árabes, acuomen lalunton afton te zimeteres glosses ta megalia thutheu. Então, cretenses e árabes ouvimos falando os mesmos nas nossas línguas, os grandes feitos de Deus. Ou seja, né? E aí continua lá no versículo 12. Existanto de pantes que diporum a los prosalon legontes, ticeli tutu enne, eteri de diaclevazontes, elegon otiglefcos memestomeni isin. Então, existanto de pantes, então ficaram espantados todos, que diporum e perplexos, alos prosalon, um a outro, alos prosalos, um a outro, legontes, dizendo, ticeli tuto ene. Que quer isto dizer? O que é isso? Né? O que é isso? O que é isto ser? Eteride diaclevazontes, outros de, mas diaclevazontes quer dizer ridicularizando, elegon. Otiglefcos memestomeni isin, quer dizer, diziam, de vinho novo eles estão cheios, ou seja, eles estão bêbados, né?
Então veja bem, o texto do Novo Testamento, ele não diz que os apóstolos enrolavam a língua. Ele não diz que os apóstolos soltavam fonemas, né, decantas, dexúrias, lalalacovas, xalalalacovas, né? Nada do tipo, derrébias e etc, etc, etc. Não. O texto do Ato dos Apóstolos diz que quando desce o Espírito Santo, as pessoas, os estrangeiros que estavam ali, eles ouviam os apóstolos dizendo nas suas próprias línguas. Ou seja, em línguas existentes, em línguas verdadeiras. Ou seja, os gregos ouviam em grego, os árabes ouviam em árabe, os medos ouviam na sua própria língua, os frísios na sua própria língua, enfim, cada povo que estava ali reunido ouvia, através desse dom das línguas do Espírito Santo, a sua própria língua. Ou seja, ouviam contar, olha aqui, ele diz aqui, né? Que eles ouviam contar megalia suceu, né? O megalia suceu, quer dizer, os grandes feitos de Deus, né? Então, megalia suceu, as grandezas divinas, né, eram contadas para essas pessoas nas línguas que elas entendiam, nas línguas delas, né? Então, os apóstolos, eles não estavam falando numa língua desconhecida, né, numa língua inexistente, numa língua dos anjos. Não, eles estavam falando em línguas conhecidas, né? E as pessoas que não entendiam isso, aqueles que estavam ali, enfim, observando, mas eles não entendiam que os apóstolos estavam falando na língua das pessoas que estavam ali, eles diziam Oti glevkos memestomene isin, ou seja, eles estão cheios de vinho novo, né, estão bêbados, né, porque eles não entendiam em quais eram aquelas línguas que estavam sendo faladas. Bom, disso tudo nós podemos entender o seguinte: primeiro, o dom das línguas não é inventar uma língua dos anjos. Segundo, o dom das línguas não é enrolar a língua no culto, né? Língua desconhecida no culto. O dom das línguas não é falar xalalacovas, derrébias, decantas, etc, etc, etc. Né? O dom das línguas é falar numa língua que não se estudou e proclamar, né, as maravilhas ou as grandezas, os grandes feitos de Deus na língua que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam, não é? Então, daqui nós podemos concluir que esse pessoal que proclama dom das línguas com uma língua desconhecida, né, com uma língua inexistente, uma língua que não quer dizer absolutamente nada, que são simplesmente a repetição, que é simplesmente a repetição de uma série de fonemas, né, de forma desorganizada, enfim, esse pessoal, mais uma vez, né, ou consciente ou inconscientemente, está fraudando, né, está mentindo. Eu digo aqui inconscientemente, porque pode se tratar também de um fenômeno oriundo de uma certa histeria, né, uma histeria religiosa pode fazer com que a pessoa tenha, sei lá, um tipo de xenoglossia, de uma glossia inexistente, de uma língua inexistente, né? Então a pessoa solta lá fonemas no estado histérico e as pessoas acham que aquilo é o dom das línguas. Infelizmente, até na Igreja Católica, os grupos ditos carismáticos, eles infelizmente se desviaram, né, da tradição correta do cristianismo tradicional e também, infelizmente, fazem esse tipo usam esse tipo de recurso e estimulam esse tipo de dom das línguas, não é? Bom, esotericamente, né, do ponto de vista de uma interpretação mais esotérica, nós podemos dizer que aquele que tem o dom das línguas, né, é aquele que sabe se comunicar com diversos povos diferentes, né, através de uma linguagem simbólica e de forma que todos esses povos diferentes compreendam as verdades ocultas por trás desses símbolos como se fossem expressas de acordo com a sua própria língua, de acordo com a sua própria cultura, né? Então, nesse sentido, por exemplo, se nós pegarmos lá os manuscritos Rosa Cruz, né,
é dito que os Rosacruzes verdadeiros eles falavam todas as línguas do mundo, né? Ou seja, eles tinham o dom das línguas. Por quê? Porque eles conseguiam se adaptar às diversas culturas diferentes, né? E transmitir as mesmas verdades a essas culturas de forma que as pessoas compreendessem essas verdades dentro do seu próprio arcabouço cultural. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Tchau!